Olá, pessoal! Estou de volta depois de umas rápidas férias. O nosso OAB na TV está aqui no ar, trazendo, como sempre, muito conteúdo e o nosso velho e sempre objetivo de aproximar vocês, nossos espectadores, da OAB Bahia, desse segmento jurídico que é tão importante, né, para a nossa vida. Olha só, já vou começar trazendo você para uma reflexão. De que forma a pandemia impactou na sua vida, na sua área de atuação? Pensou e vieram aí várias questões, né? Por isso que nós estamos recebendo aqui hoje no nosso programa a doutora Cínzia Barreto. Ela é presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB. E sim, vamos falar de educação, porque é um tema muito importante que foi muito impactado, né, doutora Cínzia? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. É um prazer estar aqui na TV Alba. Fico muito satisfeita de voltar aqui a esse estúdio, a essa casa e estou disponível para conversar com você, Milena. Porque a educação, de fato, assim, na minha opinião, avançou demais. Para algumas pessoas foi difícil a adaptação, né? De ter aquela qualificação através do ambiente digital, o professor distante, às vezes as pessoas também se sentiam acanhadas ali de despertar alguma dúvida. Queria saber nessa área, né? Na área da advocacia, na área jurídica, como é que está a situação e como é que os alunos e advogados receberam esse momento? Isso aí é uma pergunta bem importante, porque nós temos várias perspectivas aí para analisar esse tema. Uma no ponto de vista dos advogados, outra no ponto de vista dos estudantes que estão em formação. Então, assim, iniciando pela parte de quem está em formação, e aí eu falo como professora também, eu sou professora, nós tivemos desafios gigantescos, porque tivemos que nos adaptar com a pandemia acontecendo, com os problemas acontecendo. Então, eu estava em sala de aula em um dia, no dia seguinte eu já estava em casa precisando fazer a aula telepresencial. Não foi fácil, Milena. Os professores sofreram demais com isso, porque não sabiam, tinham dificuldades tecnológicas também, suas famílias, suas casas sendo invadidas, né, pelas telas do computador. Os estudantes também, muitos com dificuldade de internet, de acesso. Muito difícil, muito difícil. Eu diria para você que 2020 foi um ano de grandes desafios, que foi o primeiro momento ali da pandemia, aquele mês de março, abril, o primeiro semestre de 2020. Eu diria assim que os professores e estudantes foram verdadeiros heróis da resistência e carregaram essa questão nas costas, porque nenhuma instituição de ensino estava preparada, ninguém estava preparado, na verdade é essa. É o famoso trocar o pneu do carro com o carro andando, né, Eu queria falar isso, não falei, mas pensei. Vamos tirar o juridiquês de lado. O que é que se tornou mais positivo e o que é que fica de negativo para esse ambiente digital que a pandemia deixa? De positivo, algumas inovações, não é? Então, assim, muitos atos que nós praticávamos presencialmente e que são possíveis de praticar de modo remoto, eu acredito que eles vão ficar. Algumas condutas, algumas práticas. Então, a gente meio que se adaptou, já que o Poder Judiciário, o CNJ, por exemplo, já tinha regulamentado o processo para que o processo fosse eletrônico. Mas a gente ainda estava dando aula e trabalhando na instituição de ensino no presencial, com papel. Então, assim, nessa perspectiva, eu acredito que foi um passo para que se pudesse fazer uma adaptação a esse sistema. Mas, em contrapartida, a gente perde muito, e perdeu e ainda está perdendo. Por quê? Porque o ambiente acadêmico, ele não tem como você fazer um ambiente frio, né? acadêmico por trás de uma tela. O estudante se cansa, o estudante tem marido, tem filho, tem pai, tem mãe, tem avó, a criança chora, a criança fica doente, a babá também está na sua casa, os que podem ter babá, muita gente cuida dos próprios filhos e não tem a escola para levar. Então, assim, você dá aula para uma pessoa que está com filho no colo, que está com marido de Covid, e você também ali do lado, você professor, está com sua mãe, seu filho, realmente um desafio muito grande que ninguém foi treinado e preparado para isso. Então, assim, muito sofrimento, muitas horas na tela do computador, a coluna das pessoas dilacerada, defeitos de postura, desânimo, desestímulo. Muitos estudantes têm vergonha, não têm coragem de abrir a câmera,
porque mostra a sua casa, porque são casas pequenas, com muitas pessoas. Então, o marido, a mulher, o filho, o irmão, todo mundo precisa logar para trabalhar, para estudar. Então, assim, eu lhe diria que a gente enfrentou mais problemas do que aquisições e ainda está enfrentando. Eu diria a você que a gente teve uma baixa qualidade de aproveitamento de ensino, sem dúvida. Uma pena, né, ter essa constatação aqui. Você que está em casa, que quiser interagir com a gente através das redes sociais, o nosso programa também é exibido através do canal do YouTube da TV Alba. Você vai lá no YouTube, coloca TV Alba, já se inscreve, ativa notificações, que vai estar sempre recebendo aí o conteúdo, não só do nosso OAB na TV, como também da programação aqui da nossa casa, que está repleta de programas diferenciados e muitas notícias do Legislativo Baiano. Você que ligou a TV agora, a gente está recebendo aqui hoje a doutora Cínzia Barreto, ela que é presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB Bahia. Estamos trazendo um pouco aí desse panorama, né, do que passamos durante a pandemia, do que estamos passando agora nesse momento, né, quase que pós-pandemia, todo mundo doido para dizer pós-pandemia, acabou, né? Estamos sem máscaras, já está muito perto. E aí, doutora Cínzia, eu queria saber com relação às especificidades dessa qualificação. Aqui mesmo no programa da OAB na TV, em outros eventos, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho da ESA, da Escola Superior de Advocacia, e a gente viu lá um número enorme de cursos, um número recorde também de participação, a qualidade desses cursos também muito positivos, preços cobrados, né, muitos cursos gratuitos, inclusive. E aí eu queria que você falasse a respeito disso. Ainda se fala que o profissional de direito, o estudante, ele tem um desinteresse. Isso é real? A senhora que está lá, na sala, né, vivenciando no dia a dia, encontrando com esses alunos, como é que é o perfil desse estudante hoje? Ele é mais desinteressado realmente, mesmo tendo tantas oportunidades de qualificação, inclusive gratuitas? Então, a ESA, né, que foi sua primeira chamada aí, que foi sobre a ESA desempenhou um papel fundamental durante a pandemia. E aí não foram alguns cursos gratuitos, não. Foram todos os cursos colocados de modo gratuito, 100%. Então, ao mesmo tempo que eu coloco aqui as dificuldades, o sofrimento dentro de uma graduação em Direito presencial, de você transformar isso em telepresencial, em ensino remoto, que é muito diferente de uma educação em EAD, que já é trabalhada, pensada, tem metodologias próprias, é outro cenário. O ensino presencial oferecido de modo telepresencial não é a mesma coisa de educação à distância, de EAD. Então, são coisas totalmente diferentes. Eu estou falando aqui de ensino presencial oferecido de modo remoto. Em contrapartida, a ESA já é diferente, porque aí você já está qualificado, não, você já está graduado e você precisa de complementação, ou você está se graduando e você tem interesses que lhe movem. Tanto é que foi recorde realmente de estudantes, de alunos, de pessoas já formadas, pessoas inclusive pós-graduadas. Eu mesma me matriculei num curso na ESA durante o período. Por quê? Porque a gente estava naquele desalento, naquele desestímulo, naquela tristeza. Muita gente precisando se ocupar com uma coisa importante, com uma coisa que lhe desse um pouco mais de qualificação. E a ESA serviu realmente como uma opção, uma oportunidade de se complementar a formação no momento que a gente estava em casa. Então, assim, a ESA já vem fazendo um trabalho que não é da pandemia, que é de muito antes, um trabalho crescente e maravilhoso. O trabalho da ESA realmente é importantíssimo, porque algumas lacunas que eventualmente não são cobertas, não são preenchidas pela graduação, até porque num curso de graduação você não vai preencher 100% das necessidades, dos interesses que o mercado de trabalho exige. Você vai numa ESA, por exemplo, gestão de escritórios, cálculos trabalhistas, oratória, sustentação oral, como fazer audiência. Então, é como se você refinasse o que a graduação te dá ali, um norte, um ponto de partida. E aí, nesse sentido, os cursos à distância oferecidos pela ESA, eles foram fundamentais. Eu participei de várias rodas de debate com colegas dentro desse cenário aí da ESA. Que bacana, né, saber disso, e que bacana você que está acompanhando, que é estudante ou que já tem a sua formação, saber que está ao seu alcance, né,
capacitação ainda mais específica na área do seu maior interesse. Doutora Cínzia, queria saber um pouquinho sobre essa questão, né? Você falou da diferença, né, da ensino à distância e a qualificação dos estudantes ainda que vão adquirir sua primeira formação. E aí me vem na cabeça as especificidades, né, dessa qualificação. A gente sabe das atribuições aqui, né, do advogado. Melhorar a condição da população, enfrentar os desafios também dessa era digital, diminuir a criminalidade, atuar nas relações de família, de trabalho, previdenciária, tributária. São muitas áreas para quem está estudando. E aí a questão é, o que pode ser feito para melhorar essa formação, né, desse estudante que está começando a se encantar pela área do direito, que está ali na faculdade aprendendo sobre esses múltiplos temas e também pode estar perdido em que área ele vai atuar quando sair ali. Que dica você daria e como é que está esse momento? É interessante também a pergunta, porque assim, quando a gente está estudando, está na graduação, eu dou até risada, às vezes acho engraçado que o estudante, professor, eu sou tributarista, professor, eu sou... Eu disse, você é um estudante de direito e precisa de uma base generalista. Todos os profissionais, seja em qualquer área que ele queira trabalhar, ele precisa de uma base sólida generalista para depois pensar em especialidades. É óbvio que você tem tendências, você faz um estágio, você tem um escritório ou de mãe, de pai, de amigo, de conhecido, um professor que você admira. Você pode migrar, mudar de área, então assim... A dica que eu dou é que no momento que você estiver na graduação, já vá pensando, sim, no seu processo, no que é que você quer fazer como especialidade, mas invista na base generalista. Não descuide, não se sinta tributarista e esqueça do direito penal. Não se sinta advogado trabalhista e esqueça do direito civil. Até porque o direito se entrelaça. A questão de você... ter especialidades, ela é fundamental, mas você precisa dialogar com várias áreas. Eu dou aula de direito do trabalho, se eu não souber direito civil, direito empresarial, direito penal, direito administrativo, eu não consigo, direito processual, eu não consigo avançar. Uhum. Então, eu sou especializada, minha área é trabalhista, previdenciária, mas eu preciso dialogar com outras áreas. Agora, quando você se forma, normalmente nos primeiros anos, os estudantes fazem clínica geral. Sim. E é um momento inicial que eles precisam passar para amadurecer, mas que já devem afunilar, digamos assim, os seus interesses para sair numa formação. E ninguém é especialista em tudo. Ninguém é especialista em tudo. Então, você precisa pensar e planejar sua carreira. Inclusive, existe hoje em dia mentorias para que você trace seu objetivo e vá construindo. Então, assim, você tem lá um cardápio de cursos na ESA. Você vai fazer qual? Bom, se eu quero ser tributarista, eu vou estudar educação financeira, talvez um direito econômico, eu preciso saber processo. Eu vou formando esses blocos de especialidades para eu ficar mais forte. Então, é muito importante que se tenha o planejamento para que esse profissional saiba a hora de virar a chave do generalista para o especialista. Uhum. Mas tem um momento, Milena, necessariamente de generalidade. Mas não conte agora. Né? Essa é a principal dica, fazer igual aqueles programas polêmicos. Não saia daí que você vai receber essa dica preciosa no nosso próximo bloco, porque a gente precisa ir para um breve intervalo e a gente volta já falando aqui com a doutora Cínzia Barreto, ela que é presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB Bahia, com dicas preciosas para você que é estudante, para você que já atua na área, de como se qualificar e como também aproveitar, né, este momento que temos aí muitos cursos, né, de forma virtual. O que é que tem de positivo? O que é que tem de negativo? Como lidar com essas questões? Serão temas do próximo bloco, inclusive sobre o papel dessa comissão nessa questão da educação para os jovens advogados. A gente volta já. Foi rapidinho, né? Já estamos de volta com o nosso OAB na TV, falando sobre educação jurídica, recebendo a doutora Cínzia Barreto. Doutora Cínzia, a gente terminou, né, com aquela dica preciosa, você falou do momento de virar a chave, né, de sair daquela qualificação generalista e ir para a específica nessa construção de carreira. Quando é que o estudante ele percebe esse momento? Não, porque tem gente que já chega tributarista, você citou, mas é uma construção.
Qual é o momento de virar a chave e de dizer, não, agora realmente eu quero me dedicar a essa área? Milena, é uma conjunção de oportunidade e também de reconhecer sua vocação. Porque muitas vezes você não sabe ainda, não descobriu a sua vocação. Quando a gente descobre a nossa vocação, parece que as coisas escolhem a gente. O trabalho escolhe a gente, não é a gente que escolhe o trabalho. A gente é chamada, a gente é convocada, é uma coisa linda. E você vai, quando vê, você já está fazendo uma determinada área, trabalhando em determinada área. Mas nem sempre é assim, porque eu posso ser na faculdade apaixonada por penal, por exemplo, como eu era, e eu fui convidada, eu fui chamada para a área trabalhista, que eu achava que não era minha vocação, que eu achava que era senso comum, e aquilo ali foi me tomando desde o estágio, e eu vi que a oportunidade que eu tive me deu um espaço que desenvolveu uma vocação. Então, você precisa estar atenta. Pode ser que eu goste muito de uma área, mas na localidade onde eu resida, não tenha campo para aquela área. E eu não tenho condição de sair daquele lugar, eu vou precisar me adaptar minha vocação, adaptar meu interesse e me direcionar. Então, a gente tem que olhar muito o mercado de trabalho, é importante, porque assim, esse conjunto de vocação, formação, interesse, oportunidade e o mercado de trabalho. Não adianta eu ser convidada para trabalhar com uma área assim de direito internacional se eu moro numa localidade onde aquilo não passa, onde aquilo não roda, onde eu não vou ser aproveitada. Então, eu posso ser uma potência de saber, uma potência em competência naquela área, mas eu não vou encontrar trabalho. Então, eu vou precisar me adaptar. Aproveitando, né, essa questão que a senhora falou das localidades, como é que está essa questão da educação, da disponibilidade, até mesmo do digital ou do EAD, o acesso, né, na avaliação dos números de vocês para os estudantes no interior do estado, aqui, por exemplo, da Bahia? Hoje, a gente tem uma super oferta de vagas no interior. Então, assim, cada dia aparece mais uma faculdade ou as instituições de ensino que estão na capital querem se expandir para o interior. Tem um aspecto positivo, que é você fazer uma inclusão maior, você ter uma capilaridade maior, isso é importante, mas isso não pode saturar. Então, é preciso que você tenha realmente uma necessidade. Não adianta eu colocar um curso de direito que tem uma vocação empresarial numa localidade que não tem empresas, o comércio não é forte, que a força talvez seja numa atividade agrária. Então, se uma instituição de ensino está tratando isso, dentro dela, no projeto pedagógico dela, mais dessa vertente aí agrária, ótimo. Então, ela vai para uma localidade onde isso acontece, onde os negócios são nessa área. Então, a gente observa bastante isso e nem sempre isso digamos assim, é pensado pelas instituições de ensino. A gente tem, sim, hoje, muita gente que não precisa sair da sua localidade para estudar na capital e um contingente muito grande de estudantes no interior se formando que precisam estar atentos para as ofertas. O que está sendo oferecido? O que está sendo oferecido vai prender ele ali, vai dar oportunidade para ele se desenvolver na localidade. Então, e isso para mim é uma coisa bastante importante que muitas vezes quem está querendo estudar não tem essa noção. Você quer estudar, você quer ser advogado, então você vai pegar o curso de direito que lhe foi oferecido, que está ali ao seu alcance, mas muitas vezes você está fazendo uma carreira totalmente avessa, totalmente distante do foco econômico da região onde você mora. E aí o papel importante da mentoria, tá? Se você está aí ainda estudando, né, está perdido nesses direcionamentos, tem uma mentoria específica para gerenciar, né, a sua carreira. É importantíssimo, não só aqui, né, que a gente está falando com os advogados e advogadas futuros, né, atuantes no mercado jurídico, como em qualquer área, né? Se conhecer, se perceber, identificar o seu talento, como você bem disse, é importantíssimo, né, doutora Cíntia? E Milena, só complementando aqui, quando a gente faz visitas em loco, que é um dos papéis da Comissão de Educação Jurídica, isso, o papel da comissão é fazer nessa questão visita em toda. loco, depois que o Ministério da Educação visita a instituição de ensino, observa as condições de oferta do curso e dá uma nota, faz uma avaliação, nós também visitamos.
e fazemos E a avaliação um de relatório, é um relatório meramente opinativo, Sim. que a OAB, por força de lei, precisa fazer. E muitas vezes a gente assim, a gente vê um desalinhamento total com a necessidade local. Então, assim, a gente observa e revela o que a gente está vendo. Claro que é uma foto, não é um filme, né? Doutora, aproveitando a sua presença aqui, né, nem está isso na nossa pauta, mas era algo que a gente recebia muito quando os programas eram em formato de live, e aí tinha, né, a interação do público ali ao vivo. E as pessoas questionavam muito a qualidade, né, desse número exorbitante de faculdades que tem surgido, principalmente na área, né, do direito. E, por outro lado, os advogados, né, que saem dali não tanto preparados que eles não conseguem nem passar no exame da ordem. E aí fica aquela questão, o exame da ordem está muito difícil, ou as faculdades que não estão preparando, ou há um desinteresse desses alunos, porque a gente sabe, por melhor que seja a escola, a faculdade, se o aluno não se dedica, se ele não tenta tirar dali o melhor, ele nunca vai estar preparado. Qual a sua avaliação a respeito disso? Olha, quando você tem um bom curso de direito, você passa no exame da OAB tranquilamente. Né? A gente sempre tem críticas, até porque isso é positivo, é muito importante, né? Nós somos seres pensantes, nós somos professores, advogados, e é importante que a gente esteja sempre se reavaliando, isso é fundamental. Então, assim, é óbvio que temos críticas, sempre temos sugestões, observações em relação ao exame da OAB. É perfeito? Não, não é perfeito. Pode ser aprimorado, e na medida em que as coisas mudam, os fatos da vida mudam, os sistemas também, as instituições, né, as formas de verificação, elas precisam ser adaptadas. Agora, os cursos bons, se você realmente faz um curso bom, o estudante consegue passar. A questão é que você tem uma quantidade de cursos muito grandes, você tem turmas de alunos volumosas. Então, assim, para um docente dar conta de uma turma, sei lá, tem instituições que têm 100, 200, sei lá quantos alunos, e é presencial, não é EAD. Porque no EAD, isso faz parte até da lógica do EAD, você tem alguns mecanismos que tentam, digamos assim, tirar um pouco o impacto da quantidade de estudantes com atividades, com tarefas, enfim, tem metodologias de educação que é pensado justamente para essa quantidade, mas no presencial não. No presencial você tem ali o docente e a turma, naquela interlocução. A gente tem também ferramentas que se chama hoje, é muito comum chamar de metodologias ativas de educação, sim, para facilitar, digamos assim, essa interlocução entre professor e aluno, mas uma turma muito volumosa, você não pode ter um resultado que seja assim tão positivo. E por isso a gente vê saindo turmas e mais turmas de alunos para o mercado, de bacharéis em direito, que se formam e que não conseguem passar na UAB. Por quê? Porque é muito assunto, é muita coisa. Eles talvez não tenham tido o interesse ou a atenção, talvez, ou dentro do curso. Assim, porque é um misto, não é dizer que é o curso que não oferece, às vezes o curso oferece e o aluno não tem interesse. Você me perguntou sobre o interesse dos estudantes. Tem muita gente desinteressada, mas às vezes é gente cansada, é gente que trabalha, é gente que está sendo incluída aí, digamos assim, no sistema de ensino, mas que não tem condição. Que não tem Doutora, condição. já falando no jovem advogado, né? Ele já concluiu, saiu, principalmente esses, né, da agora, que saíram nesse momento da pandemia, embora tenham feito o curso de forma presencial. Qual é o feedback que vocês lá na comissão estão recebendo desses jovens advogados que chegam para o mercado de trabalho em meio a este momento em que a gente está vivendo? Pronto, Milena. E aí, já amarrando com o que eu estava falando e com isso aqui, essa condição, que é a condição que muitas vezes quem está fora não consegue e que a educação precisa promover, ela precisa promover com qualidade. Então, se você não tem uma área de educação que promova uma inclusão efetiva, o que é que vai acontecer? A pessoa vai cursar, não vai conseguir, talvez, ter êxito, alcançar resultados, vai fazer um esforço hercúleo, porque esses métodos, esses mecanismos não estão olhando para aquele que precisa ser incluído, que precisa ser trazido,
e ele vai para o mercado de trabalho muitas vezes despreparado. Então, o que é que adianta você fazer uma inclusão deficitária, uma inclusão que coloca ele como um número, mas não enxerga ele com a demanda e a necessidade que ele tem? Sim. É preciso que se trabalhe para qualificar, para promover, para dar espaço e dar protagonismo para esses que não conseguem, que estão sendo puxados. Então, assim, dentro do mercado de trabalho também, eles precisam enxergar quais são os lugares onde podem ser aproveitados. E aí a responsabilidade social dos escritórios de advocacia, de dar dignidade para esses estudantes, ou para esses bacharéis, para esses advogados que estão lá, seja como estagiários, seja como jovens advogados. Porque você sabe que quando você chega no mercado de trabalho como advogado recém-formado, você precisa se impor, você precisa ser reconhecido e nem sempre... E o momento agora é ainda mais desafiador. Pois é, os advogados que já estão aí há mais tempo precisam ter uma paciência, precisam reconhecer, precisam dar espaço. Então não adianta você colocar ali para fazer tarefa e não qualificar essa pessoa, e não fazer um plano de carreira, e não remunerar adequadamente. É preciso você fazer isso, até para dar estímulo para puxar, porque eu tenho certeza que a quantidade de estudantes oriundos dessas instituições e que querem vencer, e que querem o espaço, que estão ansiosos por oportunidades, é enorme. Se eles tiverem digamos assim, o espaço de crescimento, e que aí a gente fala assim, não, mas isso não precisa ser dado, a pessoa tem que cavar, a pessoa tem que ir atrás. Mas você não vai me dizer que para quem tem um déficit enorme em relação a quem está com tudo ok, que estão na mesma condição. Entendi. Temos que finalizar, já estamos aí com 3 minutinhos do final. Nessa contextualização, né, dessa base sólida para a construção de uma carreira também, isso em todas as áreas é muito importante, alguém que te dê a mão, que te dê a oportunidade, que te dê dicas, e imagino, né, quanto é desafiador também nessa área jurídica. Qual o papel da comissão, né, que a senhora é presidente nisso tudo, e sua mensagem final para os nossos espectadores? Pronto, o papel da comissão tem sido de trabalhar junto com Comissão de Promoção da Igualdade Racial, Comissão de Professores, e outras tantas, né? Porque são tantas comissões que a gente trabalha. A gente tem feito trabalhos conjuntos para quê? Para qualificar, para mostrar para as instituições de ensino que é preciso olhar por esses estudantes, que é preciso fazer uma educação antirracista, por exemplo, para incluir de fato as pessoas. Então, assim, você pediu que eu falasse qual seria uma mensagem para eles. Para eles. Então, assim, para os estudantes é que persistam, não abaixem a cabeça, estudem, se qualifiquem tecnicamente e busquem o tempo inteiro a dignidade da profissão e trabalhando sempre com ética, que não deu tempo, não vai dar tempo a gente falar aqui, mas é uma trilha, é uma das linhas. Por exemplo, a gente trabalha muito alinhado com o Tribunal de Ética, fazendo essas atividades de educação, trazendo os estudantes e as instituições de ensino também, Milena. Então, é isso, agradecer, né? Tem tanta coisa que a gente podia falar aqui, o espaço termina ficando pequeno, eu achei que ia ser um tempo, nossa, rápido. Finalmente vai ter um tempão para a gente falar, né? Mas eu acho que deu para dar um recado, deu para a gente conversar, e aí quero agradecer a TV Alba, quero agradecer a você pela gentileza, pelo carinho, pelo profissionalismo. Obrigada. E dar parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem. Que bacana, o tempo passa rápido, mas trouxemos aqui muito conteúdo, foi muito bacana a entrevista. Espero que você que está em casa tenha gostado e, lógico, se surgiram mais dúvidas, mais questões, estamos aqui preparados para receber tudo isso. Pode mandar mensagem através do direct lá no @TV Alba no Instagram, ou aqui mesmo nos comentários, né, no nosso canal no YouTube. Será um prazer a gente trazer aqui a doutora Cínzia novamente ou outro entrevistado para falarmos de educação jurídica. Você que está em casa, obrigada pela companhia, pela audiência. Semana que vem tem um novo OAB na TV. A gente quer a sua sugestão de pauta. Interaja com a gente. Tchau, tchau. Até a próxima.